Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Interioriza, dessa vez em um ambiente extremamente especial, aqui no gabinete da deputada Maria Reis, deputada de Pernambuco, que conseguiu bravamente aprovar uma lei que certifica empresas que promovem saúde mental. Obrigada por nos receber aqui, Maria. Isa, eu que agradeço a você pela visita, a gente já pôde conversar online e agora pessoalmente para a gente aprofundar e contar as novidades de como está o certificado da empresa promotora de saúde mental. Exatamente. Antes de continuar, quero só te atualizar que na frente aqui, hoje, está acontecendo uma manifestação, então tem um barulho, né? Um batuque, sim. Está acontecendo, hoje é uma quarta-feira, né? O dia está lindo aqui em Brasília, um sol danado, então nós temos ali um grupo se manifestando e com isso, então, pode ser que você ouça um batuquezinho, que são dos manifestantes. Mas tá tudo certo aqui, estamos em segurança. Maria, sabe que desde a nossa primeira conversa eu recebi muitas, mas muitas perguntas de profissionais de RH, de compliance, de várias empresas que já estão dentro desse ecossistema da saúde mental, me perguntando, e aí? O que eu faço? Quais são os critérios? Como é que vai funcionar o certificado de empresa promotora de saúde mental? Então, nada melhor do que você, que foi a responsável por todo esse movimento, atualizar a gente como que está o projeto. E para quem não sabe, qual é o projeto? O projeto de lei foi um projeto muito importante que eu tive a grande felicidade de conseguir aprová-lo no meu primeiro ano de mandato. Para quem está aqui dentro da Câmara, eu nunca tinha participado de nenhum mandato político, na realidade eu sou advogada, né? Estou como deputada, e eu pude apresentar esse projeto e com uma velocidade acima da média que a gente consegue ver aqui na casa, aprová-lo com uma certa urgência. E por que isso aconteceu? Porque quando eu peguei esse projeto, eu senti que ele seria um dos projetos do meu mandato. Que seria um dos projetos que daria a cara do que eu queria representar. Não só o povo de Pernambuco, o estado do qual eu represento, mas também de todo o país. Então, eu consegui aprovar um requerimento de urgência aqui na Câmara desse projeto. O que é que esse requerimento significa? O trâmite aqui dentro, quando a gente apresenta um projeto de lei, ele tem que seguir e ir para as comissões que têm relação com o tema. Nesse caso, seria a Comissão da Saúde, a Comissão de Constituição e Justiça, por qual passam todos os projetos, Comissão do Trabalho. E esse requerimento de urgência pula essa etapa, faz com que o projeto saia direto do protocolo para o plenário da Câmara, onde é votado por todos os deputados. Para isso, eu precisei recolher mais de 250 assinaturas de deputados que também concordaram com a urgência do projeto e a gente levou para o plenário. De lá, seguiu para o Senado. Aprovado por unanimidade aqui na Câmara, a gente segue para o Senado. No Senado, a mesma coisa. Participei com a ajuda da senadora Jussara, uma querida amiga que também tem apoiado diversos projetos que a gente apresenta aqui. A gente também conseguiu aprovar um outro requerimento de urgência lá no Senado. E também, com a mesma velocidade aqui da Câmara, a gente já aprovou o projeto. Então, seguiu para o presidente Lula e foi sancionado. Agora, a gente está numa fase de regulamentação. Essa fase não depende mais do Poder Legislativo. Agora é competência do Poder Executivo, já que o presidente Lula assinou, junto com a ministra Anísia, que é a ministra da Saúde, e o ministro Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, esses dois ministérios juntos ficam responsáveis pela regulamentação. Mas o nosso trabalho não acaba por aí. A gente sabe que a gente precisa estar cobrando desses ministérios para que eles agilizem essa regulamentação. O volume de lei é muito grande e, para além disso, o volume também de trabalho que esses ministérios acumulam, a gente sabe também que é enorme. Então, a gente precisa estar em cima e é isso que eu tenho feito agora. A gente tem cobrado do Poder Executivo, visitado todos os ministérios interessados, apresentado o projeto de lei, marcado audiência pública para o fim do mês, para a gente discutir essa regulamentação, para que ela venha o quanto antes e que, principalmente, não desvirtue o objetivo para que o projeto foi criado. Para quem está nos acompanhando e talvez não tenha todas as informações de como uma ideia, até se tornar lei e praticada, demora, né, algumas etapas, agora falta definir comissão, critérios, quem é que vai tocar, como vai ser? Isso, exatamente. A gente faz para quem está nos acompanhando, a gente faz um esboço no projeto de lei. Nesse esboço, a gente define os critérios, a gente define quem a gente quer atingir com aquele projeto, os objetivos que aquele projeto tem, o que a gente busca com ele. Mas agora a gente precisa entrar na parte da regulamentação. Por exemplo, o certificado vai ser dado por uma comissão. Essa comissão, no projeto, diz que vai ser composta pela sociedade civil, por membros de equipe médica, da OMS, alguém que entenda sobre o assunto.
Mas o Poder Executivo agora vai dizer especificamente quem vai fazer parte dessa comissão. Como esses critérios vão ser avaliados, esses critérios que estão na lei. Por exemplo, na lei a gente coloca que as lideranças das empresas vão ter que ser treinadas, né, a respeito do assunto. Que tipo de treinamento vai ser esse? Isso tudo vai vir na regulamentação. Então é um passo muito importante, porque a gente sabe que letra de lei permite muitas interpretações. E a gente não quer que essas interpretações desvirtuem o real objetivo do projeto, que é melhorar a qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora. Exato. Então, a essência da sua ideia é trazer mais consciência, primeiro, para a pauta saúde mental. Exatamente. Muito bem. O que você acha que comoveu nessas 250 pessoas que você conseguiu assinatura, né, para pular essa etapa, ou seja, para ele ser aprovado mais rapidamente? Qual foi o dado que você usou, ou qual foi o apelo que você fez que comoveu essas pessoas a entenderem que nós estamos falando de uma urgência social? Na realidade, eu acho que, como todo processo legislativo, eu não me restringo a esse projeto de lei, a gente fala de um conjunto de fatores que leva a nos comover com determinados assuntos. Nesse caso, a gente veio de uma pandemia, uma pandemia que colocou esse assunto na pauta. Sim. O Congresso e a Casa hoje, de uma maneira geral, a Câmara e o Congresso junto com o Senado, né? Eles falam e tratam mais sobre esse tema de uma maneira muito incipiente ainda, tá lá ainda no começo, mas a gente hoje fala, Sim. né? E o primeiro passo é quebrar o estigma, que eu acho que já tem quebrado. Então as pessoas têm estado mais alertas. E também as experiências pessoais. É como eu estava falando aqui, antes da gente começar a entrevista. Eu acredito que a Câmara, a gente precisava treinar aqui, minha gente, a Casa, a Câmara dos Deputados, para receber esse certificado. Pronto. Porque aqui não é um ambiente que a gente... não é um ambiente saudável, vamos dizer assim. A gente tem que estar treinando o tempo todo com a nossa mente, com a nossa cabeça, com nossos limites, porque juntam diversos fatores. Então, os deputados têm essa sensibilidade. E essa sensibilidade vai além de pautas políticas e de divergências partidárias. É uma pauta que une, porque não precisa ser de esquerda, não precisa ser de direita, não precisa ser de centro. Todo mundo já passou por algum problema de saúde mental e sabe a importância da gente discutir sobre esse tema. Excelente. Você sabe que nas empresas privadas, as empresas que mais avançam nesse sentido é porque os gestores, ou seja, quem tem a caneta, ou está vivendo na pele, ou alguém muito próximo está vivendo na pele. Então eu fico muito feliz em poder compartilhar junto contigo, Maria, aqui no Interioriza, que esse assunto, que ainda é visto como tabu em alguns lugares, e nós já temos muitos dados, já deu mais um passo aqui. Com certeza. Agora, qual é o apelo que você faz, então, para quem está nos acompanhando, para que a sua mensagem ecoe? Porque você cansou, assim como eu, de ficar vendo, né, um monte de gente falar sobre assuntos. Tá, mas então como é que a gente vai resolver isso? Aí você foi lá, projetou uma lei, ela já foi aprovada, agora, qual é o seu apelo? O meu apelo é que a sociedade civil me ajude a cobrar do Poder Executivo que regulamente a lei. Como que a gente faz isso? Pressionando. Pressionando. A gente precisa pressionar, a gente precisa cobrar, a gente precisa ir no Instagram, nas redes sociais, falar sobre o tema. A gente não pode deixar que esse tema seja um tema exclusivo de quem está aqui legislando. Por mais que a gente sinta na pele muitas coisas, quem está na ponta é que sabe a real realidade. Entendeu? A gente precisa que a população, quem nos acompanha, quem apoia o projeto de lei, cobre, converse, dialogue, cobre do Poder Executivo que faça a sua parte. Você pode me dizer quais são as pessoas, ou quem são as pessoas, ou quais são os canais que a gente pode fazer isso? Hoje, a gente precisa da ajuda dos ministérios que estão envolvidos no tema. Quais que é são? O Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o Ministério da Saúde, com Nízia Trindade, o Ministério do Trabalho, com Marinho, e a gente precisa que eles se juntem e regulamentem esse projeto de lei. A gente já esteve nos 3 ministérios, conversamos com os 3 ministros, eles pareceram muito abertos ao tema. Só o que é que aconteceu? E é importante também ressaltar, para também não ser injusta com a vagareza que está se realizando na regulamentação. Logo após a sanção, veio a tragédia do Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia que demandou a atenção do governo federal. Entendi. Como um todo. Então, todos os temas que não faziam parte daquilo deram uma certa travada, porque os ministérios precisavam reunir esforços para cuidar do que estava acontecendo lá no nosso estado amigo, né? Nosso estado parceiro. Então, isso foi um fator que levou a dar uma travada nas nossas negociações, mas assim, tende-se até o fim do ano, eu espero, e vou cobrar muito
para que a gente consiga regulamentar esse projeto. Maravilha. Enquanto isso, o que as empresas podem fazer? O que as pessoas das empresas, aliás, podem fazer? O projeto de lei, Isa, ele é bem claro quanto aos critérios que a gente precisa cumprir para receber esse regulamento, né, esse certificado. Então, as empresas, o que é que elas fazem? Coloque a mão na consciência, veja se aquilo que está no projeto de lei está sendo cumprido, converse com seus funcionários. Porque muitas vezes a empresa coloca um programa, coloca um projeto, acha que aquilo chega no seu funcionário de uma forma, mas na realidade é outra. E quem sabe é quem está lá na ponta sentindo. Então, converse com seus funcionários, abra um canal de comunicação, entenda o que pode melhorar, faça o seu dever de casa. Porque quando o certificado for regulamentado, ele vai chegar na sua porta mais rápido. Tem muita gente com medo, Maria, vou te dizer, sendo aqui porta-voz então dessas pessoas, tem muita gente com medo que o certificado também vai ser mais um selo, que na teoria vai ser uma coisa e na prática vai ser outra. Tem muita gente com medo disso. E essa era uma grande preocupação quando eu criei esse certificado, porque quando eu entrei aqui para legislar, eu sei como jurista que a gente tem muitos projetos de lei que não funcionam de absolutamente nada. E criar mais um projeto que seja mais uma lei, mais um papel, mais uma coisa que não funcione de nada, para mim é muito frustrante como pessoa, como legisladora, como jurista. Então a gente precisa se atentar a isso. E essa parte é que, por isso que eu estou me envolvendo tanto na regulamentação, para fazer uma regulamentação redonda, onde a gente consiga fazer com que os reais objetivos sejam cumpridos e todos aqueles saiam beneficiados. Porque é o interesse, a gente tem que colocar aqui, que eu penso no trabalhador e o real objetivo da criação do projeto foi no trabalhador e na trabalhadora, mas a empresa vai ganhar. A gente já tem pesquisa, já conversei com você sobre isso, de que quando você investe $1 em saúde mental, você economiza 5. Então a empresa ganha não só em faturamento, Sim. mas em produtividade, em presença. Os funcionários ganham em bem-estar social e o governo também ganha. O INSS hoje está carregado. 2023 foram quase 300 mil pessoas com benefício por incapacidade. E acredito que esse número é muito subnotificado. Completamente subnotificado. Quantas pessoas eu ando no interior do meu estado? Eu moro no Nordeste. Sim. No interior do meu estado, as pessoas não entendem porque estão arrancando o cabelo, porque estão roendo a unha, porque estão com a pele estourada. Não sabem o que aquilo significa. Então, a gente não sabe como verbalizar aquilo. Ainda existe um estigma muito grande. Então, é completamente subnotificado, mas ainda assim o governo está muito carregado financeiramente. Exato. Então, é um projeto que beneficia todo mundo. E se a gente fizer do jeito correto, aí é que vai dar certo mesmo, porque aí todo mundo vai sair ganhando. Perfeito. Você sabe por que eu estou aqui, Maria? Por que eu estou aqui? Porque eu, uma comunicadora, estou envolvida na educação da saúde. Porque nesses últimos 4 anos, exato, eu tenho muita certeza para dizer que o problema da falta da saúde mental está na falta de comunicação. Então, eu, como especialista em comunicação, consigo devolver para a sociedade dados e conexões daquilo que eu vivi na pele, mas tudo aquilo que chega até mim naturalmente. Não é? Então, eu, como comunicadora, estou trazendo a minha contribuição para a educação do tema. O trabalho que você está fazendo e outras pessoas também em prol da educação da saúde mental é muito importante porque há 300 anos saúde bucal era frescura, sabia? Exatamente. Há 300 anos escovar o dente todo dia era frescura, era bobagem. E de lá para cá teve muita gente, muitas Marias, muitas Isabelas, muitas pessoas tentando trazer educação para o tema. Mas não depende só de nós. A gente depende de muitas pessoas, de muitos sims, de muitas conexões, de cruzamento de dados para que nenhuma ponta fique solta, para que nenhuma resistência ainda avance. A gente só vai avançar com uma sociedade saudável quando todos falarem a mesma língua. Por isso eu preciso de comunicação. Então você conte comigo. Porque Exatamente. Se eu não comunico, como você falou, tem empresa, às vezes, investindo em programas de saúde, o funcionário nem sabe que tem o recurso ou não usa porque tem medo. Então, no fundo, a gente esbarra em comunicação o tempo inteiro. E para além disso, Isa, ainda vou além. Você disse como pode cobrar. Eu faço a política pública e a comunicação cobra do Poder Executivo. Sim, exato. Hoje. Então, a gente nosso trabalho aqui está todo interligado. É coletivo. A gente foi um grande avanço esse projeto de lei.
Eu acredito que tenha sido. A gente conseguiu aprovar com agilidade em tempo master aí do que a gente costuma ver aqui na Câmara. Mas, e agora? Agora eu preciso de mais gente, agora eu preciso de mais braços. E é assim que a gente vai tratar o tema. Sozinho a gente não consegue, né? Teve alguma situação que te chamou a atenção, particularmente? Durante a aprovação do projeto? Ou não, quando você teve um insight, assim... Vou criar um certificado para empresas que promovem saúde mental. Você viveu alguma situação? Você viu, presenciou, enfim, algo particular que te chamou a atenção? Assim, vários casos, né? Eu, antes de ser, como eu disse, antes de ser deputada, eu sou advogada. E eu trabalhei em escritórios de advocacia até... Ainda advogo, mas trabalhei em escritórios até me eleger, né? E o escritório de advocacia é um ambiente muito hostil. A gente trabalha com prazo, a gente trabalha com cobrança, a gente trabalha com a imagem. E quando eu entrei como deputada, abriu outra caixinha na minha cabeça. Porque além de trabalhar com tudo aquilo que eu já trabalhava como advogada, agora tinha a minha figura pública pessoal e a minha imagem, não só física, mas a minha imagem também pessoal, todos os lugares que eu ia. Aconteceu, por exemplo, de eu ir para um barzinho, numa agenda bebê, as pessoas me filmarem. Já aconteceu de eu estar aqui, de receber comentários, por exemplo, depois que eu me elegi, comentando quando eu não tinha anunciado que estava grávida, que eu estava mais gorda, ou que quando eu estava grávida, várias mulheres comentando que deveriam ter votado em deputados homens, porque agora que eu fiquei grávida eu ia parar de trabalhar. Então, assim... Pera. Atenção, mundo. Você pode repetir? Exatamente. Não, repete, por favor. Quando eu anunciei a gravidez, eu tô grávida de 5 meses, né? E há uns 2 meses atrás eu anunciei no meu Instagram que estava grávida. E, veja, foi o maior sonho da minha vida. Foi a maior felicidade que eu poderia compartilhar. E esperei muito para compartilhar, porque a mulher tem aquela... Vamos esperar 3 meses. Sim. Esperar estabilizar. Esperei para compartilhar. Durante esse tempo, enquanto eu esperava, recebi muitos comentários. Deputada, você está mais gorda. Deputada, você está cheinha. Deputada, você engordou. E eu, tá bom, tudo bem, passou. Quando eu anunciei a gravidez, aí já justifica para aquelas pessoas que estavam me chamando de gorda. Porque agora ela tá grávida. Mas aí vinha outro problema agora. Depois que eu anunciei a gravidez, mulheres, diga-se de passagem, não eram homens, comentaram dizendo que deviam ter votado em deputados homens, porque agora que eu estaria grávida, eu iria parar de trabalhar. E aquilo me pegou de uma forma, de um jeito que eu nunca imaginei, porque a gravidez, muito pelo contrário, me deu muito mais força, porque agora tem outra pessoa dentro de mim que vai ocupar esse Brasilzão, que precisa de política pública de verdade, precisa de gente que se preocupe. Então, a gravidez me deu mais força, mais motivação, mais vontade de estar aqui, nessa loucura que é essa Câmara, lutando pelo povo que eu acredito. E as pessoas dizendo que eu iria parar de trabalhar. Mas é bom porque a gente responde elas com mais trabalho. E agora a gente vai poder responder, eu e José Miguel, trabalhando muito. José Miguel! Bem-vindo! Oi, Maria, eu sinto muito. Pelas coisas que você ouviu, pelas coisas que você leu e pelos sentimentos que você, inclusive o José Miguel, também já sentiram. Exatamente. Mas o que eu acho... E cada pessoa lida de uma forma, né? Uhum. E isso é muito preocupante, porque, veja, eu fui criada numa casa onde eu fui muito empoderada, minha autoestima sempre foi lá em cima, eu sempre fui uma mulher muito pra frente, sempre acreditei no meu potencial, meus pais sempre me deram muita liberdade para ser quem eu sou. E então eu escuto isso, muitas vezes eu até me magoa. Isso te afetou, claro. Afeta, muitas vezes eu acho graça, muitas vezes eu fico triste, muitas vezes, e você sabe que na gravidez é que esses sentimentos é que se intensificam de uma forma mais forte, vamos dizer assim. E depois disso tudo, eu vejo que tem gente que pode não receber da mesma forma que eu recebo, entendeu? Tá. Com a mesma leveza que eu recebo. Tá. E a gente precisa tratar isso. Vou aproveitar e explicar que isso é saúde mental. Exatamente. Vale a pena a gente trazer, então, aqui só um parênteses. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Temos aqui mais uns minutinhos. Saúde mental, senhoras e senhores, é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Vou repetir. Saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias.
Aí você vai me dizer assim, mas falar de saúde mental é tabu ou é preconceito. Então tá, então vamos falar de saúde física? Vamos falar de saúde física? Vamos falar de saúde física. O seu físico começa do queixo para baixo ou da cabeça para baixo? Entendeu? Como a comunicação te faz chegar em lugares que até então, por preconceito, você não chegou. Espero que você tenha chegado, tá? E entendeu que o físico também é da cabeça para baixo. Então, Maria, eu espero, tá, que a gente esteja juntas para começar, inclusive, a explicar que saúde mental é redundância, saúde física é redundância. Nós estamos falando de saúde, mas pela medicina ter nos fatiado por uma questão pedagógica, está na hora da gente juntar. Então, mas eu ainda preciso explicar que um comentário como esse afetou você, te deixou triste. Exatamente. A questão é por quanto tempo e com qual intensidade. Exato. Saúde mental não significa que você não vai se afetar pelas situações, não vai reagir às situações, mas sim por quanto tempo, com qual intensidade. Uma vez eu perguntei para a monja Coen, sabe a monja? Sim. Falei, monja, você se estressa? Eu perguntei para ela em 3 ocasiões. Na terceira eu já achei que ela ia ficar muito brava comigo. Mas eu já respondi isso para você, menina. E ela me disse em todas as vezes. Claro que sim. A questão é por quê, por quanto tempo e com qual intensidade. Então, veja, você está com a sua saúde mental muito boa. Você viu comentários que te ofenderam e ok, são pessoas que não sabem o que estão falando. Mas, dependendo da sua saúde mental, isso poderia ter te tirado do jogo. Como nós já vimos muitas pessoas tirando a própria vida por estarem vivendo em contextos extremamente tóxicos, em que as pessoas não têm filtro nenhum para ofender, e aí elas se suicidam. Exatamente. Colegas parlamentares que passam por isso, muitas vezes chegam em extremos como burnout. Hoje eu reconheço os meus privilégios, né? Faço terapia toda semana, eu sou acompanhada por psiquiatra desde nova. Então, assim, eu cuido da minha saúde mental. Porque você disse uma coisa, separar, para mim, por exemplo, os sintomas de que minha saúde mental não vão bem, muitas vezes refletem na minha saúde física. Minha pele descasca, eu começo a roer minha unha, meu cabelo cai, entendeu? Então, a gente precisa entender que o nosso bem-estar é um todo. A Exato. gente aqui é por completo. Exato. Então, eu cuido da minha saúde mental há muito tempo para conseguir lidar com esses tipos de... Com as situações que fazem parte do jogo, e, sim. Veja, muitas vezes eu não consigo. Também eu dizer aqui que minha saúde mental está em dia, que é maravilhosa, eu estaria também sendo muito leviana. A gente tem questões que são tratadas todos os dias. A gente se fortalece todos os dias. É uma questão que é dia a dia. Ô Maria, mas posso dizer, essa consciência é a saúde mental. E a sua fala ela é muito importante para que você compreenda que ter saúde mental não significa que você não vá pedir ajuda, que você não vai dizer não. Senão, nós estamos colocando a saúde mental num patamar muito inalcançável, tá? Então é isso que eu quero dizer. Como eu tenho falado sobre isso em muitos contextos, em várias camadas, saúde mental é a capacidade para lidar com as adversidades imprevistos todos os dias. É pedir ajuda, é em um dia em que você não vai estar bem e falar assim, olha gente, hoje não tenho condições de tocar aqui a agenda, preciso de ajuda. Exatamente. Percebe? É como a saúde bucal. Eu escovo o dente todo dia. Mesmo assim, eu preciso do dentista. Exatamente. Tá? É como a saúde física. Olha só, nós estamos aqui executando essa entrevista. Nós estamos saudáveis. Isso não significa que a gente não vai pegar uma gripe. Exatamente. Tá? Então, eu só quero complementar a sua fala que você está com a sua saúde mental muito boa, tá? Eu não preciso ser psiquiatra, nem neurologista, nem psicólogo para dizer isso. E estou falando isso com muita humildade. Amparada por muitos profissionais que eu lido todos os dias, que isso é saúde mental, Maria. Exatamente. É reconhecer os desafios, saber que nesse jogo que nós escolhemos jogar, nós temos regras, nós temos que cumprir essas regras, eu vou precisar de ajuda. E se eu não estiver conseguindo, eu vou precisar do dentista, né? Para ter um sorriso bonito. Exatamente. E a gente não achar que é porque a gente tá com um sorriso bonito e os dentes lindos que a gente vai parar de escovar os dentes. Fazer o nosso trabalho também diariamente. É isso. De conscientização, de autoconhecimento, né? Porque eu acho que
A vida é isso. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente trata da nossa saúde mental. E é um desafio muito grande. Confesso, é um desafio muito grande. Mas, Maria, nós estamos falando de educação do tema. Educação num todo é repetição. Exatamente. Então a gente vai ter que repetir muitas mensagens até a turma entender que o que você faz afeta a sua saúde mental e a sua saúde mental afeta tudo o que você faz. E Paulo Freire diz uma coisa que a gente aprende no cotidiano. Então a gente precisa colocar a saúde mental no nosso cotidiano. Exato, todo dia. No nosso dia a dia. A gente precisa falar sobre esse tema, a gente precisa quebrar os tabus, a gente precisa conversar com nossos amigos, conversar com nossa família. Quem tem condições, vá para um psicólogo, faça uma terapia. Tem semana que você não vai ter nada para dizer. Tenho certeza. Essa é a melhor semana, tá? Essa é a melhor semana. Essa Exatamente. é a hora que você... Exatamente. Uau, não tenho nada para falar. Você chega lá... No instante acha. Né? Exatamente. Nós somos camadas, né? Exatamente. Por falar em camadas, pra gente encerrar. Vira e mexe, eu via você olhando aqui pra cima e tá a foto do Miguel Arraes, governador de Pernambuco. Meu avô. Exato. E eu presto muita atenção, né, na forma como você olha, como se você, a hora que você tá indo pra um raciocínio profundo, você vai nele. Né? É. Qual é o peso das suas raízes na sua conduta atual? O quanto ela contribui? Tudo, em tudo. Assim, eu não estaria onde eu estou agora se não fosse por ele, pelo meu avô. Eu perdi ele muito novo, eu tinha 11 anos. Então, eu não convivi a ponto de saber... Quando ele se foi como meu avô, ele não se foi como uma figura pública, política na minha cabeça. Eu era uma criança. Eu tive consciência do tamanho do meu avô, para você ter uma ideia, foi no enterro dele. Foi quando, lá em Pernambuco, a gente teve um grande... Era tanta gente, mas tanta gente fazendo questão de passar lá, de ver, de fazer uma última despedida, que eu percebi quem ele era, assim, o tamanho dele, o que ele representava pelo povo. E depois disso, quando eu fui crescendo, fui conhecendo mais a história, virei candidata, comecei a rodar o estado de Pernambuco, comecei a conversar com as pessoas, foi que eu tive mais consciência ainda da história dele. Porque eu pude conhecer a história para além dos livros, para além do âmbito familiar, né? Eu conheci através da boca do povo. E hoje, para você ter uma ideia, Isabela, já faz 19 anos que meu avô se foi. E na campanha, as pessoas falam dele. Eu chegava numa feira, vinha gente correndo do outro lado para mostrar o santinho dentro da carteira que tinha, do santinho da época que meu avô foi candidato a governador. Olha só. Gente com a fotinha dele em cima de um chá, porque acreditam que ele vai curar. Gente com foto dele andando para tudo quanto é lado. Então, aquilo, para mim, me mostrou a responsabilidade que eu estava assumindo. Eu não posso ser pior do que ele. Melhor, eu acho difícil, mas assim, eu não posso subestimar minha atuação aqui na Câmara. Eu não posso fazer um voto errado. Eu não posso votar de uma forma diferente do que eu imagino que ele votaria. Porque, para mim, é muito, muito dolorido, é muito pesado. Eu tenho uma responsabilidade. E quando eu botei o nome do meu filho, José Miguel... Eu ia botar só Miguel, né? Que é o nome do meu avô. Mas eu disse, poxa, a pessoa ser Miguel Arraes de Alencar, que nem foi o seu bisavô, é muito peso. Não vamos dar esse peso pro menino, não. Vamos botar o José também, que é o nome do outro avô paterno, é o nome do pai. E ele vai aí já honra todo mundo. Já honra todo Pronto. mundo. E ele carrega homens fortes que vão fazer com que ele tenha essa consciência, não só de classe, consciência política, que seja um menino de luta, sabe? De luta e de luz, Miguel. Bem-vindo, tá? Maria, boa hora para você. Obrigada. Conte comigo. Obrigada. Nessa condução dos próximos passos. Você quer deixar algum caminho para quem quiser continuar te acompanhando? Redes sociais, para sua equipe, quem quiser compartilhar, contribuir de alguma forma? Isso, a gente tem Instagram, TikTok, X, né, o antigo Twitter. Sigam lá, Maria Arraes. Lá a gente mostra todos os projetos de lei, o que a gente tem feito aqui na Câmara, com quem a gente tem conversado, o que a gente tem visitado. E é importante dizer, Isabela, que esse projeto é apenas um projeto
dos muitos que a gente pode apresentar. Você está perto aí de várias da sociedade civil, das empresas, dos trabalhadores, e a gente está aberto para ouvir, para escutar essas pessoas e para a gente viabilizar políticas públicas que também ajudem na condução desse tema que é tão importante. Então, não só eu, como meu gabinete como todo, minha equipe, a gente está à disposição para tratar sobre esse tema em várias frentes, para além também de dentro das empresas, que a gente tem um campo aí muito vasto para a gente dominar. Então, estou à disposição, a gente está aqui para trabalhar, para escutar e para trazer o que o povo quer para dentro aqui da casa, dessa casa que tem trazido muitos problemas, né? A gente tem visto aí que são muitos desafios a gente tem enfrentado, mas que também tem um lado bom. Muitas oportunidades vêm disfarçadas de desafios. Exatamente. Né? De problemas. Mas exatamente. Se tem um problema, a gente vai encontrar a solução. Seguimos juntas, então. Obrigada, Exato. Maria. Vamos juntas. Obrigada a você, Isabela. E você que esteve conosco até aqui, muito obrigada pelo seu tempo, confiança. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, compartilhe com quem você quer bem. A gente se encontra no próximo Interioriza.